a nossa parceria. Portanto, se fizermos aquelas combinações como lá estão, mas se tirarmos a carne e o peixe, se tirarmos a proteína animal, teremos obviamente que compensar, nomeadamente nesta fatia das leguminosas, dos frutos secos, etc. Não é? Precisamente. Compensar no sentido da proteína completa, porque é importante. No sentido da proteína completa. A proteína completa, porque é importante, de facto, salientar que existem doenças por déficit proteico, kwashiorkor. Na nossa cultura. São raras, mas existem e, portanto, temos que ter consciência, de facto, que a proteína é importante para o organismo. Claro que sim, claro que sim. Pronto. Não, isto é porque eu acho que é importante passar essa mensagem, que existem, de facto, doenças que existiam muito mais e, portanto, agora existem nos países em vias de desenvolvimento, como sabe, algumas doenças que estão definitivamente há uma relação causa e efeito com o déficit proteico. Mas aí é por fome. Exatamente, pronto. Não é ter ou não ter carne, é mais a fome. É má nutrição. Aí é mesmo por não haver comida, porque na nossa cultura ocidental... É o contrário, é por excesso. Aliás, a maior parte dos nossos problemas são claramente por excesso de proteína. Exatamente. E não a carência. O excesso de lípidos, de qualquer maneira, pronto, dar algum... Já que estamos a falar dos açúcares, é verdade ou não que as bebidas de soja e até mesmo os iogurtes poderão ter mais açúcar, ou pelo menos é a sensação de alguns telespectadores, que são mais doces quando comparados, por exemplo, com um iogurte ou com leite de vaca, neste caso? Com base nos rótulos, daquilo que tenho presente, sim, poderemos ter ali, e temos necessariamente os açúcares simples, portanto, ou uma maltose ou uma sacarose, portanto, e não teremos os açúcares complexos que nós defendemos do ponto de vista nutricional, porque são aqueles que controlam melhor os níveis de glicose que são absorvidos e evitam picos de glicose, portanto, após a ingestão. Mas confesso que eu aqui não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não conheço todos os produtos que estão no mercado. E, portanto, mas olhando para o rótulo, fazendo uma análise do rótulo, não é? Nós por aqui já fizemos várias vezes programas e demos assim umas dicas rápidas de como fazer esta análise, mas... normalmente, eu pelo rótulo também não cheguei lá, não me parece que haja... Podem ser a sensação do paladar, que necessariamente e às vezes não é igual, não é só... Eu também não sei exatamente aí, não sei as quantidades, mas não é só a quantidade de açúcar, mas também a qualidade de açúcar. O tipo de açúcares que está dentro. O que começa a estar muito na moda agora é deixar de usar sacarose, portanto, que é o açúcar vulgar, e começar a trocar a sacarose, por exemplo, por frutose. Passando a mensagem, e isso acontece em muitos destes produtos, não sei exatamente em quantos, não sei a porcentagem disto. Isso passa a mensagem, normalmente, porque isto são produtos supostamente naturais, de que a frutose é muito melhor para a saúde do que a sacarose. E isso não é verdade. Na verdade, de um ponto de vista de saúde, a frutose é tão má como a sacarose. Simplesmente não precisa de insulina para ser metabolizada, mas aumenta brutalmente os triglicéridos, tem que ser metabolizada pelo fígado. Portanto, há mesmo no mercado de produtos naturais alimentos que, sendo, entre aspas, naturais, não são tão bons para a saúde assim. E aí o consumidor devia mesmo aprender a fazer escolhas e não ser tão levado pelo marketing. Isso acontece com a soja, não é? A soja é vendida como sendo um produto natural e muito bom. Mas aí já temos muito processamento implicado. Aí há imenso processamento, sim. Não sei se isto tem alguma verdade científica, não sou especialista na matéria, mas eu há tempos li que a soja e outros produtos, como não fazem parte dos nossos hábitos alimentares em termos de sabor, que há necessidade de colocar mais açúcar ou mais substâncias no sentido de o aproximar mais de um sabor que é compatível com os nossos hábitos. E isso seria uma das razões pela qual tem mais açúcar, mais isto, mais aquilo. Era uma tentativa de que nas bebidas de soja de Portugal há açúcares adicionados. E sim, eu acho que sim. É uma questão de escolha, portanto, no caso das pessoas com diabetes, convém ter um cuidado redobrado quando faz estas escolhas em relação a bebidas de soja. E pessoas com problemas digestivos. Exatamente. Temos aqui algumas dúvidas acerca à infância e às crianças, ao consumo por parte das crianças deste alimento específico, a questão da soja. Já vamos voltar a esta nossa mesa para também dar duas receitas para usar a soja de uma maneira mais sustentável, por assim dizer, para o seu organismo. Seguimos com o nosso tema de hoje e se não sabe muito bem o que fazer com a soja, deixamos-lhe aqui duas receitas muito práticas e também muito nutritivas.
Ora, temos aqui a feijão de soja. Eu sei que hoje o tema é feijão de soja preto ou branco. Neste caso, nós temos duas variedades, que é o feijão de soja branco e o feijão de soja preto. No feijão de soja é riquíssimo em proteína, minerais e algumas vitaminas também. O feijão de soja branco, temos uma série de derivados que se fazem a partir deste feijão, como por exemplo o tofu, que é um género de queijo de soja. O leite de soja também é muito conhecido agora, se bem que eu acho que ele é ligeiramente indigesto e não é para beber todos os dias como se fosse chá. Temos também o tempê, que é um produto fermentado, fantástico, riquíssimo em proteína, de muito boa qualidade, muito fácil de digestão e bastante versátil para ser cozinhado. Temos outros derivados, como por exemplo o miso, que é muito conhecido, é com que se faz a sopa de miso. É uma pasta feita do feijão de soja branco, fermentado também através do sal e de uma enzima. E temos um miso mais suave, mais ligeiro, que é bom para fazer molhos, fazer uma sopa mais suave. As crianças gostam particularmente deste miso. Eu queria exemplificar agora aqui a nossa sopa de miso. E a sopa de miso é muito simples e muito prática de ser feita. Podemos utilizar os legumes que desejarmos. Por exemplo, eu tenho aqui cebola e cenoura e uma alga que torna também a sopa mais rica em minerais. Portanto, esta chama-se alga wakame. Eu vou juntar os legumes. Então, juntamos os legumes numa água a ferver. Isto é um caldo muito fácil de fazer e muito rápido. A ideia aqui não é termos uma sopa com muita quantidade de vegetais, etc. A ideia aqui é termos um caldo, o importante são as enzimas do miso que vamos ter, é um produto fermentado. E junto-lhe um bocadinho de alga em flocos, alga wakame, também rica em minerais, e assim acabamos por enriquecer este caldo, que é isso que pretendemos. É um caldo rico, bastante desintoxicante e fantástico para fortalecer a flora intestinal. Agora, o processo é muito rápido e muito simples. O miso não deve ferver, como o miso é um produto fermentado, todo o tipo de fermentação não deve ser fervida porque acaba por matar as enzimas. Então a ideia é juntar só quando a sopa já está feita, no final, junta-se uma pequena quantidade de miso. Eu gosto de juntar os dois, miso doce e miso, não fica tão forte a sopa. Retiramos um bocadinho da água que está a ferver, estão a ver, juntamos a pasta, as duas pastas. Portanto, no fundo juntamos agora este derivado da soja, que é um fantástico desintoxicante, ajuda a fortalecer o sangue, como disse há bocadinho também, limpa toxinas, etc. E temos uma sopa de miso. Ele não ferve, só borbulha, portanto a ideia não é ferver o miso para matar as enzimas, mas é fervilhar suavemente durante aproximadamente 1 minuto e podem servir como ervinha fresca para suavizar o sabor e temos uma sopa de miso acabadinha de fazer. Portanto, eu vou desligar para não ferver o miso e temos sopa feita. Temos o outro prato, o nosso segundo prato, que é o feijão de soja. É riquíssimo em proteína. Em minerais e em vitaminas também. E este é o feijão em cru, é cozinhado como qualquer feijão, demolha-se durante a noite ou durante algumas horas e é cozinhado durante aproximadamente 1 hora. Ele fica muito macio, é um feijão manteiga, como podem verificar aqui, ele está cozido, é muito cremoso, portanto é um feijão cremoso internamente, portanto, isso é muito rico em proteína vegetal. Portanto, é uma boa forma de, em vez de comer carne e peixe diariamente, alternar com feijões e esta é uma boa forma de cozinharmos o feijão. Portanto, temos um estofadinho de legumes simples que podem ir variando. Eu, neste caso, tenho um dente de alho, uma cebola, uma cenoura e uma abóbora aos quadradinhos. Eu estufo sozinho primeiro, para estufar. Este estofadinho está feito. Vamos descarregar. Não é este, é este. Portanto, e depois do feijão já cozinhado e dos legumes, faz com que não haja necessidade de estar a cozinhar muito mais tempo. Tenho o feijão cozido, junto aqui aos legumes e tempero a gosto. Portanto, com uma pitada de sal ou mesmo
com um bocadinho de shoyu, se pretenderem, para dar um sabor agradável e suave. Este ainda não está aberto. Portanto, um bocadinho de molho de soja, também feito de soja. E serve como tempero. Depois juntam-lhe uma erva a gosto, pode ser coentros picados, salsa picada, ou até umas folhas de hortelã. E temos um prato riquíssimo em proteína, que se digere muitíssimo bem. Pronto, e agora temos aqui a nossa sopa, a belíssima sopa de miso. Como veem, é um caldo. O que nos interessa aqui são os efeitos deste caldo desintoxicante. É ótimo às vezes para começar amanhã ou terminar o dia. Há pessoas que acham muito estranho a sopa de manhã, mas experimentem e depois vão ver que é mais fácil do que parece comer. E aqui o nosso prato de feijão, que é acompanhado com arroz, por exemplo, ou com uma bela massa salteada, porque isto é um acompanhamento, e tem uma refeição completa, riquíssima em proteína. Algumas receitas e ainda bem que foi logo a seguir ao almoço, senão ficaríamos agora todos aqui com água na boca, água de soja. Temos aqui muitas dúvidas em relação à questão da infância. Não sei, Ana, se conseguimos responder. Aconselha-se o consumo de soja e derivados a crianças? Mais uma vez, temos que contextualizar nos nossos padrões alimentares. E temos que recordar tudo aquilo que foi dito aqui entre todos nós sobre a qualidade nutricional da soja enquanto grão e dos seus derivados. Só faz sentido incorporar ou utilizar a soja como uma base da alimentação de uma criança se houver alguma razão para tal. No entanto, há soluções alternativas e temos que olhar para a soja, foi já aqui mencionado, portanto, não é uma proteína completa e, portanto, logo aí nós estamos numa fase de pleno crescimento e, portanto, temos que acautelar esse fator crucial. Também, como fonte de cálcio, é verdade que aquilo que está no mercado é fortificado com cálcio, mas depois há um conceito muito importante que nós temos que lembrar, que é a questão da biodisponibilidade. E o que é isto de biodisponibilidade? É efetivamente a quantidade de cálcio que passa a barreira intestinal e que depois vai promover todas as funções fisiológicas que nós lhe conhecemos, nomeadamente também, portanto, o crescimento ósseo e, portanto, toda a estruturação, portanto, do nosso esqueleto. Depois há aqui outros nutrientes que, nomeadamente o ferro, é também um dos minerais que está presente na soja. Não é das leguminosas mais rica em ferro e ainda que seja em termos de quantidade, depois a biodisponibilidade é inferior. Por exemplo, é inferior à do grão, nomeadamente. Ou das lentilhas, creio eu. Exatamente. Por exemplo. E